hatersada de todo o multiverso. E aí, meus queridos, e aí, minhas queridas, como é que vocês estão? Beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este aqui é o Hatercast, mas calma, que esse ainda não é a abertura do programa, sim. A gente tá aqui para fazer um pequeno disclaimer, dar uma pequena explicação, porque nós, devido ao advento aí de Kal-El, o Kal-El tá voltando, abemos Kal-El nos cinemas novamente, resgatamos o programa lá de 2022, do início do Hatersaço, onde nem existia o Hatercast, mas a gente já trabalhava nesse meio formato, só que era em vídeo. Então, dessa vez, nós resgatamos esse programa com a grande participação de Thiago Almeida, do Zona E, do lado do podcast Zoneando, pra falar um pouquinho, pra dar aquele esquenta antes da gente ir nos cinemas e ver Kal-El voando pelos céus novamente. Aquele que veio dos céus, morreu por nós e ressuscitou pra salvar a humanidade. Então, beleza? Vamos começar aí o programa. Desculpa a qualidade do áudio, mas acho que é um resgate que deve ser feito, como a gente fez com o Corvo, e provavelmente vamos fazer com outros programas anteriores também, tá certo? Então, segue aí com a morte e o retorno de Superman agora, diretamente do Hatercast. Fala, hatersada de todo o multiverso! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente se juntou aqui para falar desse grande, desse enorme, desse mega evento que neste ano de 2022 faz 30 anos. A gente tá falando da morte e o retorno do Superman, né? Mas para falar sobre essa história magnífica e essa história, essa grande saga, esse grande evento, a gente pediu uma ajuda aqui de como eu, uma cria da morte do Superman, né? Muitos leitores surgiram nessa época, eu fui um deles e nosso convidado aqui também. A gente tá falando do nosso grande amigo e host lá do Zona E, do podcast Zoneando do Zona E, Thiago Almeida. Muito obrigado, meus queridos. Um prazer estar aqui, né, no Hatersaço mais uma vez. Infelizmente, dessa vez a gente não está falando do maior herói de todos, né? A gente sabe muito bem qual é, mas mesmo assim é um prazer estar aqui falando do segundo maior, que é o Superman, e essa loucura, né, cara, que foi aí este acontecimento que abriu a porteira para todo tipo de loucura editorial que nasce ali nos anos 90, nos quadrinhos. Então, muito obrigado pelo convite. Vambora. Imagina, é sempre um prazer ter você aqui, ainda mais quando é para falar sobre doideira, né? Que ajudou no nosso crescimento como pessoa, formou nosso caráter, né? Ou destruiu, dependendo do que você valer também, né? Tem gente que lê uns negócios que não se recuperou até hoje, cara. Verdade, viu? E vai ter alguns aqui no meio, mas, vai. Vamos aguardar aí para falar um pouquinho. Com a gente também tem aqui o Luquinha de Aço e o Paulinha, né? O Paulinha disse que hoje ele leu a história. Não sei. Então vamos lá. Thiagão, à vontade aí, descarregue o ódio. Cara, a primeira vez que eu vi a morte do Superman, eu tava na escola, né? Conversando com a molecada e tal, de repente eu vejo tinha um garoto sentado assim com um quadrinho na mão. Eu vejo aquela capa preta. Tá ligado? Vazado o símbolo do Superman, assim, com a mão do Apocalipse, assim, o sangue escorrendo. Meu amigo, mas na hora eu falei assim, cara, deixa eu ler isso. Me empresta. Ele, não, tu não quer ler aí e tal. E eu lembro que nesse dia eu li a história 6 vezes. Pouca coisa. Você lê o negócio, você termina de ler e fala assim, não, vou ler de novo. Não é possível. E relendo hoje, é um negócio que você lê numa sentada, assim, né? Se você pega o encadernado, é curtíssimo. Na minha cabeça, aquilo era o Senhor dos Anéis, assim. Né? Eu lia... Exato. Eu lia, né? Tinha uma cadência de leitura muito mais lenta e tal. Então, eu lembro que eu curti muito aquilo, né? E a partir dali, eu passei a colecionar quadrinhos, porque... Vale lembrar, aqui no Brasil, talvez eu esteja saltando um pouco aqui na história, mas vale lembrar que aqui a gente tinha uma defasagem de até 6 meses nas edições norte-americanas. Na época era Abril, né, que lançava aqui, então tinha esse espaço. Quando o Superman tá morto, já nos Estados Unidos, tá chegando a edição super atrasada aqui. Sim. Aí Abril chega um determinado momento que não tem mais como levar, porque foi anunciado até no Jornal Nacional, no Jornal Nacional.
a morte do Superman foi anunciada no Jornal Nacional. Verdade, eu lembro. E aí não tinha mais como segurar, os caras interrompem e falam assim, gente, eu lembro claramente isso, não sei se foi na edição do Super-Homem, né, porque ainda Super-Homem, era Super-Homem, 124 ou 125, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é a 125, que é quando eles interrompem pra encaixar a morte lá no meio, né? Vem uma página logo no início falando, até aqui a gente veio contando a história do Superman, mas por razões de equivaler com a morte, a gente vai interromper, foda-se você que tá valendo até aqui, né? Lê a morte, o retorno, e a gente vai começar a partir daqui e dane-se. Era basicamente esse o anúncio que tinha ali. E foi a partir daí que eu comecei a colecionar. Eu e toda uma geração de moleques assim que passaram a ler a partir da morte do Superman. Porque além de ser um marco, ele zera, né? Então você vai lendo as histórias ali e tal. Então, pra mim, cara, é o marco zero, sabe? É o ponto fundamental da minha história como colecionador de quadrinhos. Eu considero o marco zero, assim, não só do meu início como colecionador, mas de mega sagas, e a mais importante para mim, se alguém me pergunta qual a melhor mega saga que já existiu na sua vida, o que você já leu de melhor, mesmo sabendo que não é, de longe, não é a melhor coisa que eu já li na minha vida, é a minha saga favorita, entendeu? Eu gosto mais ainda da morte do que dos outros, o retorno, etc, porque aí eu já estava engajado na causa, né? Mas a morte foi a minha porta de entrada para esse mundo de gastos e sofrimento, que é colecionar gibi. Então eu tenho para mim que a morte é a melhor coisa assim que eu já presenciei. Eu acompanhei o Jornal Nacional noticiando, as revistas Veja, aquela Manchete, passando que não tinha internet, não tinha nada, você sabia assim pelos periféricos, né? Então era um acontecimento grande que furou a bolha, que era a morte do maior herói de todos os tempos, segundo a mídia, a gente sabe que não é, né? Vamos fingir que ele é. E, pô, pra mim marcou demais, cara. Eu acho que foi uma grande saga, uma mega saga também, né? Um evento além de tudo isso, né, cara? Foi o primeiro, tinha coletivas de imprensa, esse tipo de coisa acontecendo pra noticiar, né, mano? E vale lembrar que nessa época, né, os personagens do tamanho do Superman, né, não morriam, né? Então a pessoa, assim, não existia o clichê, né, de, pô, ele vai morrer e vai voltar, né? As pessoas não sabiam o que ia acontecer com o personagem, né? Se ele ia morrer, se ele ia voltar ou não, porque isso não acontecia, né? Assim, se a gente for parar para pensar quais são as mortes, né, de personagens grandes que tinham acontecido naquela época, né? Cara, eu acho que é um gibi, assim, que ele te entrega o que ele promete, tá ligado? Ele não promete ser algo fodar, assim, que vai explodir sua cabeça. Não, ele promete ser um massa velho da hora, e é o que ele é, tá ligado? Pô, igualzinho o Thiago falou, tu lê essa revista lá em 30 minutos, velho. Acho que são 7, sei lá. Tem uma sequência de ação que ela vai escalonando, né? Tem o Apocalipse chegando ali, mostrando como ele é mau, né? A mão dele vem, ele mata passarinho, né? É o matador de passarinho, né? Mata passarinho e ri. É o Rogério Skylab, né, cara? Matador de passarinho ali. Então ele levanta ali, puta, e tá com aquela roupa que tá escondendo tudo, você não sabe, né, o que tá acontecendo e tal. O cara sai enfiando a porrada em todo mundo. E aí ele vai escalonando. Né? Com a mão nas costas, porque ele tá amarrado e tal. Então ele detona a Liga, enfim. Sorte do Batman, que não tava lá, senão já tinha se fudido, mas enfim, né? Ele vai escalonando até chegar em Metrópolis. E é lá que ele peita o Superman. Quando ele chega lá, eles se encontram, né? E, enfim, o Superman vê que não é um cara comum, né? Que é um cara que tá aguentando porrada e tal, não sei o quê. E aí chega uma hora que ele olha assim a cidade e tá tudo ferrado já, né? Já tá tudo meio destruído. E ele cai perto da Lois, assim, e ela fala, pô, você tem que parar, não sei o que e tal. E ele, pô, ó, velho, eu fico arrepiado falando essa parada, juro por Deus, assim. Parece bobeira, mas eu fico arrepiadão. E ele vira pra ela e fala, cara, eu preciso dar tudo de mim agora. Eu não vou me segurar.
E a partir dali é uma sequência de splash page atrás de splash page do Superman vindo e pá, e um soco na cara. E os vidros dos Vidro tudo prédios estourando na explodindo, frente assim. do planeta. Meu Porra. amigo, você imagina um moleque de 10, 12 anos dentro dessa porra. Cara, você não tem o dente trincado assim, sabe? O olho vermelho de madrugada lendo aquilo assim. É muito marcante. É muito marcante. Não é? Pô, e Então, essa edição é linda, né, velho? Com a arte do Dan Jurgens aí, é fantástico. por mais Porrada. que a gente leia hoje, né, e faça piada e zoeira e tal, tá tudo bem, não tem importância, mas a gente tem sempre que olhar com a visão anacrônica para esse tipo de coisa, né? Existem coisas que envelheceram mal, é verdade, mas existem coisas que são retratos da sua época. A morte do Superman é um retrato dos anos 90. Os anos 90 foi visual total, né? É coisa explodindo, maluco com roupa colada, as minas tudo pelada, dando pra tudo que é lado, e jaquetinha, e ombreira, e cartucheira, e cartucheira na ombreira. Tipo, não, por que, cara? Você tem você nem consegue pegar, tá ligado? A ombreira do cara é desse tamanho, o cara não consegue nem pegar. Eu dei uma relida antes da gente iniciar a gravação. Porra, pra mim, isso, não perdeu em nada, cara. Olha que coisa maravilhosa, cara. Puta, essa é a melhor, eu acho. Não, aí vem a merda do Snyder e faz a porra daquela tartaruga ninja no filme, a gente né, não fala sobre Zack Snyder e Apocalipse na mesma frase. Velho. Dá uma raiva, mano. Nossa senhora. Cara, isso é muito bonito, velho. Pelo amor de Deus. É lindo, primeira vez que eu vi o Superman com hematoma. Pô, tá a cena que a Lois pega ele no chão lá, assim, eu acho que não tem coisa mais Superman do que ele falando, não, ela, meu Deus, não sei o que, aquela coisa, ela abraça ele, né, no chão, ele vira e fala, pô, e o Apocalipse, ele tá se mexendo, eu consegui parar ele, pô, eu falo, cara, não existe coisa mais heróica que esse cara, todo fudido, e tá cagando pra ele. Ele sabe que ele tinha um trabalho a fazer, ele tinha que proteger as pessoas. Destruiu metade do país? Destruiu. Isso mas, aqui. Porra, olha isso. Isso foi meu papel de parede durante muitos anos, cara. Mano, você é louco. Não tem coisa que supere essa imagem na mente de um molequinho, cara. Pô, falando agora após a morte, né? Já que a gente deu uma passada aí na morte. Teve a morte, ela encerra justamente com o Super-Homem morrendo. Aquela cena dele caindo e encerra naquilo, né? Após veio aquele funeral para um amigo, né? Cara, tem gente que gosta. Eu admito que eu não sou muito fã, até porque quando ela saiu aqui pela Abril era num formatinho sem nada muito chamativo, era formatinhozinho comum, né? Eu até acho bacana, cara. Eu não acho ruim, não, também, assim. Eu gosto das capas, aquela capa que estão os heróis, assim, que tá o Batman jogando a capa do Superman, assim. É cafona, mas eu acho maneiro pra cacete. É cafonérrimo aquilo. É muito cafona. Mas eu acho bacana também aquela que os heróis estão carregando tem o... acho que tá o Batman, o Aquaman, o Flash, eu não vou lembrar de todo mundo. Com o corpo, né? Ali com aquele caixão e uma galerona atrás, assim. Atrás, também. né? E a arte também tá tipo empenada, assim, de cima, né? Cara, tá numa perspectiva, assim, como se fosse tipo um fotógrafo. De jornal. Se eu não me engano, essa capa é uma foto mesmo, né? Porra, é muito legal, muito cara. Muito bonito, cara. É muito bonita. Mas a história, eu gosto só muito da primeira. A outra é o Cadmus, né? Que era um negócio que vinha já faz tempo lá, roubaram o corpo dos... Que faz muito sentido, né? Você fica até meio... Uma coisa aqui naquele filme lá, aquele filme maravilhoso lá do Zack Snyder, BVS, eu não entendi como é que a família do Superman conseguiu o corpo dele de volta para enterrar lá na fazenda, né? Porque aqui faz mais sentido. Eles constroem um mausoléu, inclusive é o Luthor que vai... O Batman, cara. Mas o Batman tinha que se redimir, né, filho? Tinha que... Era o Batman cruel, daí ele falou, não, vou dar uma graninha aqui e vou fazer o bem, vou ajudar os pobres aqui de Smallville. Mas, cara, eles levam o corpo do Superman, é da hora também que o Lex Luthor fica puto, né, o Luthor cigano fica puto, porque não foi ele que matou o Superman. Ele fala, não fui eu que matei o Superman, filha da puta, dá a cadeirada no corpo do Apocalipse, outra cena maravilhosa.
E o projeto Cadmus acaba levando o corpo do Apocalipse, que era um projeto que era em voga também nos anos 90, clonagem, esse tipo de coisa, era uma galera que cuidava disso, e depois, na calada da noite, eles entram no mausoléu e levam o corpo do Superman. Aí leva outro capítulo dessa saga, que é aquele Além da Morte, a apresentação prévia dos Supermans, né, o plural de Superman é Superman com E. A apresentação do Aço, do Superman Cyborg, do Erradicador e do Superboy. Cronologicamente, se você pegar, a única que faz sentido é do Superboy, porque ele apresenta o Superboy fugindo do Cadmus e tal, e até ganhando a jaquetinha pela, não lembro, acho que era Liga Jovem, Turma Jovem, como é que chamava aquela galerinha dos clones lá, que acompanhava o pessoal do Cadmus, e ele vai embora. E aí, quando a gente revê ele no retorno, continua essa história. Os outros tudo retrocede, como se fosse a primeira aparição de cada um, né, cara? Sim. A gente entra no... Aí, se a gente entra no retorno, que é uma parte que todo mundo gosta, né? Gosta, às vezes, conheço pessoas que gostam mais, como o Lucas, que gostam mais do que a morte, né? Tanto o Erradicador como o Super Cyborg, né? Eles se apresentam para o mundo como Superman, né? Por exemplo, sim, o Aço e o Superboy, né? Eles nunca falam que eles são não, o Superman. Fala que é o Superman. Não, o Superboy fala que ele é o Superman, mas assim, ele fala depois que ele assina lá clone, com o Luthor, né? Não, é um clone, tá? Depois que ele assina lá com o Luthor, que o Luthor nessa época, né? Ele era o chefe da Supergirl, né? E ele faz a Supergirl convencer, né? O Superboy, que o Superboy é garotão, né? Os hormônios à flor da pele lá, convence ele, né, a se apresentar como Superman, assinar um contrato. O Lex Luthor vira o empresário dele, né? Tipo o cara lá do Luva de Pedreiro, né? Isso, o Superboy é o Luva de Pedreiro, né? O Superboy é muito fácil de convencer. Ele só leva lá a Supergirl, umas minas lá, não sei o que, a mina dá beijinho nele. Todo mundo usa o mesmo plano. Chega lá, o Lex mete a Supergirl, não sei o que, vestidinho, não, vamos trocar ideia. Aí ele vai, acho que na rival lá do Planeta Diário, SGT, lá que era o Morgan Edge, que presidia, né? Aí o cara mete o Rex Leach e a filha dele, a Roxy, tipo, que vão se tornar mais tarde os coadjuvantes das histórias de Superboy. A mesma parada, a mina se joga em cima dele, beija, não sei o que. Aí tem a Tana Moon, que é também morenona, show de bola. Caraca. Que é a Lois Lane da nova geração. É a Kim Kardashian da época, assim. Verdade. Gatíssima, cara. Tom Grumet, né, filho? O cara desenha mulher como né? O cara é monstro. E o cara também, Superboy gatinho de brinco, ó. Pô, o visual dele é fantástico, velho. Cabelo raspado, brinquinho, óculinho. Um monte de escuro, jaquetinha. Nossa, em todo que é lugar. E você, quando é moleque e tá lendo essa história, assim, você fica pensando que o Erradicador e o Super Cyborg podem ser, de fato, né, o Superman. Pode. E o Super Cyborg, assim, ele não mostra nada até certa parte da história que desabona ele. O Erradicador você já fica meio na dúvida, porque ele é um Superman mais extremo. Porque o Erradicador ele é um Superman mais extremo, né? Ele quer matar os caras lá, quer alijar os caras. Quebra a mão dos caras, queima a galera, tá nem aí com nada. É porque o Erradicador é o Superman de uma galera que tá aí, né, cara? Ele vem voando assim, ele pousa, Deus, pátria e família, queima geral, tá ligado? Não, é a mesma galera que fala o Thanos tava certo, o Jean Paul Valley era o Batman legal. Jesus de pistola é esse Superman. É o Superman que ora pro Jesus de pistola, Deus, pátria, família. É esse o Superman já, na época, entendeu? Superman, ele roubou o negócio, vem cá, arranca o braço do sujeito, pronto, pode ir embora. Legal, tá ligado? Maneirão. Porra, muito bom, você é um herói, ó, bacana. Pô, e aí depois no retorno, é que tem um plot twist, assim, que como eu falei, quando eu era moleque lendo essa história, eu fiquei, caralho, o vilão de tudo é o Super Cyborg. O vilão de tudo é o Super Cyborg, tem o Mongu lá, tem toda a destruição de Coast City, né, o Hal Jordan lá, e o Superman, e todos os personagens lá enfrentando o Mongu, enfrentando o Super Cyborg. Eu fiquei, tipo, em choque, quando eu li essa quando parte. Eu li,
eu acho que ele cai as bombas lá, ele revela, se eu não me engano, se a minha memória não falha, a gente descobre quando ele vai pra Coast City, né? Que já tá montando a cidade motor. E ele vai falando no rádio com a galera, não, a cidade tá devastada, não sei o quê, não tô vendo ninguém. E a porra, ele fala, lá, tá tudo disso lá, que eu faço. Daí você fala assim, caralho, o que tá fake acontecendo? news, né, cara? Fake news, os filhos da puta já usaram. Filha da puta. Ali, não, acho que eu vi uma galera, aí ele desce e torra a galera no... Nossa, é sinistro, velho. O olho, a visão de calor, você fala, meu, que vacilão de merda. A parte em si do retorno do Superman, aí eu acho meio cagada, porque do nada... Tá lá, o que aconteceu? O Erradicador, ele chegou, do nada, a energia Erradicador é um... Como é que eu posso falar? Ele é tipo um backup, sei lá, de Krypton, sei lá, é uma parada assim. Ele é tipo um cara, uma máquina criada por lá em Krypton, que é pra preservar a cultura kryptoniana, sabe? O negócio dele é isso. E do nada, depois o Superman morre, ele volta sem corpo, ele volta etéreo lá, que é o início do retorno, e descobre que o Kal-El tá morto. Aí o que ele vai? Ele vai lá pra Metrópolis tentar recuperar o corpo, né? E isso vai mostrando a linha de pensamento dele. Você imagina que é o Superman, porque ele saiu da Fortaleza da Solidão, falando, pô, o que aconteceu? Eu só lembro de ter morrido, uns baratos assim. Aí ele vai atrás do corpo, ele tenta entrar dentro do corpo de alguma maneira, não consegue. Aí você não vê isso na história, isso é revelado mais tarde. Aí ele usa a massa do caixão e mais alguma coisa para formar um corpo parecidíssimo com o do Superman. E o que ele faz? Ele pega o corpo morto do Superman, leva até a Fortaleza da Solidão e coloca numa matriz regeneração. Não faço a mínima ideia de como é tipo uma câmara solar lá, que suga a energia do sol. Porque o que acontece, que eles explicam, né? Na verdade, o Superman não morreu. Ele foi levado ao limite da fisiologia dele, né? E aí é como se ele tivesse descarregado. Lembrando que o corpo do Superman... ele é uma bateria solar, né? Ele absorveu energia solar durante anos para se transformar no que ele é. Então, é como se na luta contra o Apocalipse ele tivesse descarregado tudo, ficou muito ferido ao ponto de não ter energia para se regenerar. E aí, se tivesse deixado o cara no sol, se tivesse passado um cenoura e bronze nele e deixasse ele lá estendido no calçadão de Bangu, talvez em uma semana ele tivesse recuperado. Mas fizeram o quê? Bater nas asas por aí. Enterraram o cara. Ou seja, ele não ia se recuperar nunca, porque a luz do sol não ia chegar nele. Então, o Erradicador, né, sabendo disso, mete ele lá naquela câmara para ele poder se curar, né, cara? Mas o Erradicador é um arrombado, né? Porque o Erradicador põe ele lá pra recuperar o cara e ficar sugando, porque o Erradicador ele tira a energia dele dessa câmara que o Superman tá se recuperando. Então, e ele acredita realmente que ele é o Superman. Eles dão uma passadinha de pano pra dizer que, por causa disso, ele acaba acreditando que ele é o Super-Homem, por isso que ele tem as atitudes lá. Do nada o Superman acorda com o uniforme preto kryptoniano, né? Que tinha uns babadinhos brancos aqui do lado, né? Os kryptonianos dos babados. É prateado, né? Eu acho que é prateado. É tudo meio esquisito, assim. Aí, tipo, acorda um cara assim, fala, não, o que tá acontecendo? Você fala, porra, mais um, mano. Qual que é desse maluco? E ele tá com cabelinho curto, tá do mesmo jeito. Se parar e olhar o retorno, ele tá lá do mesmo jeito. Aí ele fala, pô, preciso ir pra Metrópolis, não sei o que. Ele entra dentro de uma armadura gigante, a Hulkbuster do Superman, né? E vai pra Metrópolis na base da sola, né? Cai dentro do mar e vambora, né? Vai indo. E quando ele chega, ninguém acredita que ele é o Superman. Porra, né? Assim, mas também, né, cara? Já quatro esquinas surge tá ligado? Já teve quatro arrombados. Não, e o cara vestiu a roupa errada, ô Luquinhas. O cara foi de preto, pô, nem acertou a cor. Não, era o que eu ia falar, né? Ele de preto, com mullet, 4 caras dizendo que são o Superman, né? Quando ele chega, ninguém acredita que é ele, né? Em Metrópolis, o cara a Lois fica duvidando, aí ele, não, mas eu tô com meus poderes fracos, não sei o quê. Aí é que tem... encosta nele, machuca o cara, daí os caras falam, mano, você não é Superman, não, velho, para de ideia. Aí é que tem, ele falando que tá com os poderes dele fracos, mas mesmo assim ele precisa ajudar nessa questão lá do Super Cyborg, o seu vilão precisa ajudar o pessoal do Coast City e tal. Mas tô sem poderes, aí é que tem a desculpa pro Superman ficar com o Trabucão, né? Com o Trabucão lá com...
e com botas pra voar, né? E tal, não sei o quê. Pega da equipe Luthor, né? Que é a elite do Lex Luthor. Ele pega umas botas emprestadas, mete os trabucão, o coletão de bala do Stallone, né? Que o Stallone usou no Rambo 2, taca aqui. Cara, é verdade, é igual. Meu Nossa, amigo. Eu acho que é o visual dele. O que você acha que ele é? Ele é a porra do Stallone, é o Rambo, caralho. Aqui é o Rambo, aquilo Até é o muito mullet. doido. Faltou É só a muito faixa, doido. né? Faltou É só a faixinha faltou aqui. só ó. Aí ele Melado, né? Porque ele ainda tá todo melado daquela placenta lá do robô. Uma parada que é indiscutível aqui, que o Leroy tem que calar a boca, é o Hal Jordan metendo a porrada no Mongo, né, velho? Não. Ali Hal é- Jordan, pior personagem. Não. Ele Não, sinto muito. Hal Pô, Jordan. ele chega do chegando. espaço, o cara tá ele- de férias lá no espaço, chega de boa. Cadê minha cidade? Caralho. Mas esse Hal Eu imagino Jordan. muito isso, velho. É Chegando. tipo caralho. quando buga o GPS do Uber, né? Tu tá tipo. Recalculando. Você para no meio da rua, desluga o motor. Aí o cara olha assim pro celular de novo e fala, pô, não tá errado. Não, É fala, porque não, o filho. Hal Jordan concorda um pouco com o Leroy, assim, é um personagem que às vezes é um pouco chato, que falta um pouco, assim, de tipo, de mais profundidade, sei lá, é tipo um Homem de Ferro chatão pra caramba, só que esse Hal Ele Jordan, encontrou uma cratera em Cocite, aí. só que deu esse profundidade. Hal Jordan é até legal, esse Hal Jordan grisalho aí, tipo o Reed Richards lá, é legalzinho. Não, É louco, eu não velho, gosto de Lanterna Verde, mas eu gosto porque dos super-heróis aí que tiveram uma queda, né? Tipo, vamos virar do mal. Ele é o único que tem um motivo real, né? De destruir a porra da cidade do maluco. Porra! Depois ele vira o Lanterna Verde CAC, né? Ele quer juntar todos os anéis possíveis Foda-se. pra exercer o direito de expressão dele de batalha. É lógico, cara, né? é Ele o que ele falou, quer fazer. não importa, os fins justificam os meios. Foda-se. Sim, É. sim. Mas ele chega. A da hora é que o vilão é amarelo, né? O Mongul. O Mongul tá servindo o Super Cyborg, o grande vilão da trama, né? E é só pancadaria, né? Só pancadaria o tempo inteiro. Eles vão numa equipe, é o Superboy, o Lanterna. O Lanterna ele controlar, desculpa, né? No meio da treta ele chega voando, gritando. E atropela. O Superman, Superboy e o Aço, né? O Erradicador chega depois também. É o Superman, o Superboy, o Aço e a Supergirl tá escondida. Disfarçada, né? Invisível. Eu acho da hora. Eu tô indo disfarçada, ela vai lá e fica levando ele voando pra poupar gasolina. Ah, meu Deus. E tem umas coisas que a gente esquece, né? Que vocês estão falando aí, eu tô revendo aqui pra poder lembrar e tal. Tem coisa que a gente apaga da memória literalmente, né? Vocês lembram como é que o Hal Jordan derrota o Mongo? Ele faz uma armadura igual a do Aço. É. E aí ele pega a marreta do Aço e dá na cabeça do Mongo até o bicho cair. Ele mata o Mongo na marretada. Numa armadura. Com as arma mais poderosa do verdes, universo, luminosas, né? Assim, gigante, cara. Que tem uns espinhos assim. Cara, que troço horrível. Eu tô revendo aqui, isso eu tinha apagado da cabeça. O melhor, a gente tá falando de momentos constrangedores assim, o melhor é como o Superman, o Trabucão, recupera os seus poderes, né? Nossa, isso é ruim. Isso é ruim. Todo cagado, né? Que ele tá fraco, não sei o que. Ele usa as armas pra matar ninguém. É só pra ficar atirando na porra da cidade. Tá lá. Ele chega lá e vão enfrentar o Super Cyborg. E o Super Cyborg fala, puta, fudeu, né, irmão? E o Super Cyborg, ele arranca um cano da parede. Aqui corre Kryptonita. O que move a cidade motor é Kryptonita. Não basta. E ele joga o jato, né? Não lembro se é de água, vapor de Kryptonita. É um vapor de Kryptonita. Puta que pariu. É uma cidade de motor, né? Faz sentido ser vapor. Aí ele joga esse vapor em cima. E o Erradicador, que do nada ficou velho, né? Ficou velho, também nunca entendi porque ficou velho. Tomou o pau do Super Cyborg e ficou velho. Eu acho que ele ficou triste, tá ligado? Tipo, porra, apanhei, cara. Não, é o mesmo. É porque ele é um corpo artificial, né? Então é o mesmo conceito do Superman. Ele é uma bateria. Só que o Superman é um Duracell. Ele é aquela pilha Xing Ling que você compra
38 pilhas por R$5, né? Já vem com o carregador, tá Você ligado? bota ela no controle, você liga a TV, descarregou. Você tem que botar outra para desligar a televisão. Depois do videogame já aparece lá no Xbox. Favor recarregar as pilhas. Sim, então ele filtra aquela energia de kryptonita, passa por ele funciona como se fosse tipo Vira um prisma. arco-íris, né? E aí sai o arco-íris, né? E o Superman regenera ele automaticamente. Então Sim, aí o Rambo, né? Com o peito peludão, todo rasgado, né? A roupa derrete. Aí o pau come. Aí o Superman volta. Ali voltou o Superman. Ali Voltou. O Superman com adendo do cabelo, né? A gente tem que falar que ele veio com o advento do cabelo gigantesco, né? Um mullet maravilhoso. E desce a lenha no Super Cyborg, quebrando a jugular dele na pancada, né? Jugular não, perdão, maxilar, né? Estou errando as partes do corpo agora. E arrebentando ele na pancada e salvando o dia. E para finalizar essa beleza toda, a nossa querida Supergirl de outra dimensão, que tem poderes que surgem conforme ela necessita. Isso é bosta. Ela recria o uniforme do Superman do nada para acabar com a maravilhosa cena do Superman voando, voltando para a cidade. Vamos embora, galera. E salvando o Clark Kent, né? Resgatando o Clark Kent. Não, o Clark Kent é nas mensais já, na 26, que eles voltam para Metrópolis. Aí faz até um sentido, acho que é a melhor desculpa que tem no momento, né? Os caras falam, pô, como é que a gente vai trazer o Superman, o Clark Kent de volta, né? Que é uma coisa que o seu Snyder não pensou no filme dele, né? Que teve enterro do Clark Kent, teve funeral do Clark Kent, passou um tempo do caralho, aí do nada o Clark Kent volta pro planeta de ar, tá bom, tô aqui, foda-se, tá ligado? Não tem explicação. E termina no auge, né? Como a gente tava falando da Supergirl, só pra resumir, ela vai lá, ela se transforma no Clark e eles acham ele debaixo dos escombros. Nossa, como é que você tá com a saúde tão boa? Eu fiquei fazendo flexões durante... E ele com barba, né? E ele com barba, né? O Clark Kent é com barba. Melhores desculpas, anos 90 eu te amo, cara. Sinto muito sua falta. Na moral. Eu não culpo quem acha que quadrinho é besteira, não. Às vezes, por esse negocinho. Porra, no cu, você tem que dar um troféu pra esse cara, mano. Quadrinho é tudo merda, tem uns negócios. Tem. Infelizmente tem. Pega essa armadura do Hal Jordan, foi foda, cara. O cara tem a arma mais poderosa do universo. O que ele faz? Faça uma armadura e pega uma marreta do maluco aqui, o operário, que trouxe lá de metrô. Eu vou usar ela. Na marretada. Não dá pra defender esse tipo de coisa, mas dá. Depois de todo esse rolê aí, cara, eu gosto muito de toda essa saga, como eu falei no início, eu acho que eu até chorei, né? Eu chorei muitas vezes aqui. A maioria não foi por emoção. Mas eu gosto muito, cara, dessa saga. Eu acho que mudou todos os parâmetros que a gente tinha e desencadeou, principalmente no universo DC, dentro das histórias, né? Isso falando dentro daquele universo, desencadeou acontecimentos que permanecem até hoje, né? Hal Jordan se tornou do mal, né? Por causa dos acontecimentos. É lembrado até hoje no run do Jones, foi muito referenciado na destruição de Coast City. Esse caso que o Lucas também falou, que os super-heróis hoje em dia morrem e voltam, isso surgiu do retorno do Superman. O Batman, quando volta, né, todo desconfiado para saber se o Clark é o Clark mesmo, fica testando ele ali também. É legal pra caramba, né? Porque é legal. Depois tem essa coisa da readaptação do Superman no universo DC. Que as pessoas vão encontrando com ele, os heróis vão encontrando com ele, e aí vai se restabelecendo, né? Aquele elo de confiança. Então é um negócio que dura bastante depois. Sim, ele segue tudo. Até o Lobo vem pra Terra, né? Se eu não me engano, o Lobo vem aqui e fala, pô, vamos ver se é o Superman de verdade. Mó caô, só pra sair no soco, né, cara? O Lobo é maravilhoso. O Lobo gostava de sair no palco, aí Gostava. Foi lá, apanhou do Aquaman também. E as pessoas vão se acostumando, o público mesmo também vai se reacostumando, porque a morte foi, se eu não me engano, fazendo as contas aqui, burra de cabeça, foi uns 5, 6 anos após a crise, né? Reiniciar o Superman. Então foi um período bem curto, se você comparar, né, os acontecimentos. A Marvel, por exemplo, para ter o Thanos no cinema demorou 10 anos, 5 anos de retorno do Superman
o status 0, né? Ele saiu lá do John Byrne, o caralho 4. Ele morreu, né? E trouxe novos leitores como a gente. Eu não estaria aqui se não fosse a morte do Superman, falar a real, porque foi uma coisa que me impactou, que me trouxe mesmo para focar, né? Não só ficar lendo, uma revistinha aqui, o Pato Donald, o Homem-Aranha e tal. Isso aqui me trouxe, falou, pô, é isso que eu quero fazer mesmo, né? Como se fosse uma profissão, isso que eu quero fazer da minha vida. Gastar dinheiro com papel. Gastar dinheiro e lembrar dessas merda toda aqui. Eu gostei, cara, de todo esse rolê aí. Pra mim foi uma viagem... Pô, olha quanta coisa a gente lembrou, cara. Olha como é que marcou pra caralho. Pô, você vê, cara. Isso é a maior prova que faz 30 anos essa merda e a gente ainda se diverte demais com esse negócio. Pô, eu quase tive infarto aqui, parecia o Jonathan aqui, já tô velho, contingência urinária, o cara ainda fez eu todo mijado. Morrer de rir, puta que pariu. Mas eu gostei, cara, e, pô, queria que vocês falassem aí a melhor parte que vocês acham de toda essa saga, englobando tudo, seja uma cena, que seja um acontecimento, ou acontecimento que gerou pós, né? E também a pior coisa que você falou, puta, não dá, tá ligado? E uma notinha, lógico, começar com o convidado, né? Tiagão, por favor. Cara, como eu falei, porra, Hal Jordan de armadura é uma merda. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. Supergirl chiclete invisível também é uma foda. Mas tem coisa bacana, como eu falei, eu acho que a destruição de Coast City é um marco legal, né, para esse universo como um todo, que vai desencadear um monte de coisa. Hal Jordan pirando, e o Parallax, e, Zero Hora, entendeu? Vai Jesus, né? A linha se estende aí, eu acho bacana. Os visuais, cara. Super Cyborg, o Superboy é a melhor coisa. Melhor coisa. É a melhor coisa que vem disso aí tudo, sabe? Então... E a morte em si, né? O impacto visual que a gente falou, da arte, enfim e tal. Acho que tudo isso é difícil, pô, você me pediu uma coisa só, cara. É muita coisa boa. É difícil, né? Tanto ruim quanto bom é muito difícil, né? Não. Cara, Hal Jordan de armadura e protetor de dedão são as piores merdas de tudo. Tirando isso, tudo é bom. Tem razão, concordo. Tirando isso, tudo é bom. Tudo é bom. E notinha, Thiago, toda a saga, de 0 a 10, quanto você dá nisso aí, cara? Nota do coração. Não vai pensar muito que vai dar 2, 3. 9. Aí, pô. 9. Muito bom. Muito bom. Luquinha, tua vez agora, meu filho. Pô, pra mim, a melhor parte que eu mais gosto, assim, essa parte do retorno, eu gosto bastante. As histórias do Superboy em especial. Como o Thiago falou, os visuais dos personagens. Destaque também para aquela edição da morte do Superman mesmo, desenhada pelo Dan Jurgens, que é uma das melhores porradarias que tem, eu acho, qualquer história em quadrinhos. Sim. Pô, muito legal. Cara, para mim esses são os melhores, são os destaques, né? De ruim, eu não gosto muito do visual da Red Cadu. Essa parte aí do Hal Jordan, eu sempre acho tosqueira quando ele fica, eu tenho fraqueza porque o cara é amarelo, não sei o que. Eu sempre acho isso ridículo. E também, velho, a volta do Clark Kent porque na história é como se tivesse passado não muito tempo, né? Mas assim, acreditar que o cara ficou soterrado um tempão, ficou vivo. Soterrado fazer flexão. Soterrado um tempão, o cara ficou vivo e tal. Pô, eu acho que nesse momento do retorno do Superman era quando deveriam ter revelado a identidade, velho, do personagem. Que o Clark Kent era o Superman, eles ainda ficaram enrolando isso até no passado ainda, até ter a história lá do Bates. Só pra constar, do coração, né? Não é da razão. Do coração, minha nota pra essa história aí é nota, pra toda a saga, né? É nota 8,5, velho. A nota assim, tipo, falando do coração. Tá certo. Agora, se fosse falar pensando, seria um 2,5. Porque eu gosto do Dan Judge. Tô brincando. Paulinha, tua agora. Cara, de melhor momento, eu gosto quando o Superman tá prestes a morrer e tem uns balões de recordatório, assim, por assim dizer. Tipo assim, para alguns ele foi um amigo, para outros ele foi um companheiro de equipe.
Pra outros ele foi o namorado, sei lá, o esposo, e pra outros ele foi um filho. Mas todo mundo vai lembrar desse dia como o dia que o Superman morreu. Pô, acho tão foda essa cena, tá ligado? Olha, quando fala isso, tá na câmera do Jimmy, assim, né? Nossa, quando ele fala, ele vai ser lembrado por amigos, por alguns, aí tá o Jimmy Olsen tá tirando uma foto, assim, e ele socando o bicho, velho. Caramba, que parada foda, tá ligado? Aí tem a cena que você já citou, né, que ele morre, né, ele fala, ele tipo, ele nem fala, tipo, ele parou, ele só fala, ele e ela, não, você conseguiu, caralho, que foda. Aí depois tem a splash page lá dele deitado, pô, é fenomenal, velho. Porra, me amarro mesmo. É foda. E de momento ruim, velho, eu acho muito ruim esse final. Hal Jordan, eu concordo com você. Não. Eu acho muito ruim isso aí da Supergirl, pegar e fazer o uniforme dele, assim, do nada, e o Clark Kent tá, sei lá, acho que 6 dias, né? Essa história se passa 6 dias, é pouco tempo, né? Não sei, acho que uma semana. Tá lá fazendo flexão debaixo da terra, tá ligado? Isso aí pra mim não dá, não. Beber na água da chuva. Flexão. Nossa. E beber na água da chuva. Nossa, acho muito bom. Pô, vou fechar com o Thiagão aí, é 9, tá ligado? É nóis. Coração, não tem como não, saca? Se você for olhar mesmo, é uma série, se nota, sei lá, 6,5, 7, tá ligado? Mas com o coração, assim, é 9, tá ligado? Pô, eu me divirto até hoje lendo isso aqui, sabe? Já falei 1000 vezes, eu adoro, eu dou 9, já pra falar minha nota, dou 9 também. Eu acho que, tirando o funeral ali, o resto tudo eu amo. O funeral eu gosto da primeira edição lá da galera tentando ressuscitar e do final lá da família Kent. O resto eu acho que é enrolação da história. Parte favorita também é a luta final do Superman contra o Apocalipse na morte. Todas as cenas lá, assim, o bagulho é pra causar impacto, vai tudo tá, assim. E a Lois segurando o corpo dele, né? Ele falando, eu gosto pra caramba. O que eu não gosto, adivinha? Hal Jordan. Aquele puto que eu só lembrava que ele tava puto lá e tinha tomado um pau. Agora o Thiago acabou refrescando a memória. Fez com a arma mais poderosa do mundo, ele fez a armadura e pegou um martelo. A sexta-feira. Tá, é o que qualquer um faria. O Mongu com a sexta-feira. Né, porra. O coisa que o Aço tava falando, não, deixa que eu faça essa parada. Parabéns pra você, Hal Jordan. Usa a sua criatividade como todo, tá ligado? Maravilha de personagem. E vale lembrar também as adaptações dessa história, né? Como, por exemplo, a animação lá dos anos 2000, que é mais ou menos parte do Adventures of Superman, aquela série animada, né? Mais ou menos, porque parece que é, mas não é. Também é horrível, muito ruim. E o Superman tem as marcas de expressão do Superman. Parece que, sei lá, mano, arranhar a cara. É horrível aquela. Não assiste. A dos Novos 52 eu gosto. Eu acho que é uma das melhores animações que a DC já fez, assim, desse universo. Eu gosto, eu acho legal atualizado. Não tem nada a ver com o gibi, vai lembrar. Não tem nada. Tem o Superman e tem o Apocalipse, só. É isso que é tem igual. Tem o Batman trocando porrada com o Apocalipse. Então... Ai, tem, eu acho que é a melhor produto feito, né, com a morte, tirando a morte e o retorno nas HQs, o melhor produto já feito, que tá passando ali atrás do Thiago, né, o jogo de Mega Drive Super Nintendo da morte e o retorno, onde você inicia jogando com o Superman, ele morre, aí você joga com os outros 4 personagens, pô, maravilhoso, é um beat'em up dos anos 90, com tudo que tem que ser. Eu acho que é o melhor jogo já lançado pela DC. Foda-se Arkham Knight, Arkham City. É a melhor coisa já feita pro personagem da DC. O melhor é Superman do Nintendo 64. Não. A gente também não fala sobre Superman no bagulho verde passando por dentro de círculos imaginários no Metrópolis. É tudo que ele faz. Mas é isso. Agradecer aí o Thiagão aí, como sempre, a presença VIP aí, muito esperada, muito planejada. A gente encaixa, o Thiago, a gente pega ele e encaixa dentro do programa. A gente molda um programa pra ele, cara. Porque isso. O cara merece. E fica à vontade aí, Thiago, fala dos seus projetos, seus não projetos, possíveis e impossíveis, tudo que você quiser, o microfone é teu. E agradecer de novo a presença. Brigadaço, cara. Pô, valeu, gente. Eu que agradeço. Sempre muito divertido, ri muito. Eu vou fazer aqui, ó, 2 recomendações para quem quiser saber mais sobre essa parte histórica que eu acho legal, né? Eu tenho uns livros aqui que eu acho bacanas indicar. Ó, quem não tem, eu recomendo o Pancadaria do Ridge Tucker, livraço. Muito legal. Muito bom isso. Eu estava até relendo aqui a parte que fala sobre a morte do Superman. Ele dedica um capítulo inteiro a isso, não exatamente sobre a morte do Superman,
mas ele fala sobre a loucura que foi na época, né? Ele cita até a história de um cara que ele conheceu em um comic shop, que o cara comprou 500 edições da morte do Superman, fez um trono na casa dele, assim, achando que ia faturar milhões no futuro, e foi só especulação, e ele gastou uma fortuna e nunca mais recuperou, né, o investimento. Tá dando hoje em dia. Tá dando o gibi hoje em dia. Então, ó, o Pancadaria do Reed Tucker, baita livraço aí pra quem gosta de quadrinhos. E um que é a biografia não autorizada do Superman, do Glenn Weldon. Ele tem um do Superman e tem um do Batman. São 2 livrões também, assim, cara. Pode ler de boaça. A minha edição é pela Leia também. Aí tem toda uma parte que fala sobre essa questão da morte, né? E como que isso mudou a história do personagem. Então, para quem gosta dessa parte histórica, fora as sacanagens que a gente fala aqui, fica aí essa recomendação. Cara, então é isso. Agradeço aí demais. Quem quiser acompanhar aí essa página de bobagem, de besteira que a gente fala, é só acompanhar a gente lá pelo Zona E. Tem o nosso site, zonae.com.br. Quem quiser pode procurar diretamente nossos podcasts, né? A gente tem o Zoneando Podcast, semanalmente, toda sexta-feira, quando não atrasa. A gente está no ar aí, trazendo alguma coisa, algum assunto sobre cultura pop, né? A gente fala de videogames, séries, filmes, jogos, enfim, todo tipo de assunto. Então dá uma conferida aí, quem escuta podcast sabe onde procurar, né? No seu agregador preferido aí, mas a gente está no Spotify, está no Deezer, enfim, quem escuta podcast sabe como achar. Então é só procurar pelo Zoneando Podcast, que vocês nos encontram com Z. A gente está aí em diversas redes, né? Tá no Twitter, tá no Instagram, no Facebook, tudo Zona E, né? Se os meninos puderem deixar aí o link aí embaixo, acho que fica mais fácil de achar, mas principalmente estamos no YouTube, fazendo vídeo de reação, análise, falando de séries, de filmes, enfim. Dá para achar a gente em todo lugar aí. Meninos, é isso. E reitero mais uma vez os agradecimentos e o convite para vocês, para a gente gravar também um podcast, aí uma live. Logo assim que der, vocês já estão convidados aí. Mas, Thiago, obrigado mesmo, cara. Sabe que a gente adora. Toda live a gente tá lá. Quando fala mal da Warner, eu sou o primeiro a dar o likezinho lá, falar maravilha. Mas obrigado mesmo, fãzão de você, da equipe toda, da Tive, do Marcelo, todo mundo lá. Joaquim, eu adoro o Joaquim, ouvir ele falando lá no podcast. Puta que pariu, eu adoro esse cara, é muito engraçado. É a voz mais fofa que eu já vi na vida. Gente, mas boa. É isso aí, galera. Entre nossos grupinhos aí do WhatsApp, só desconto, onde a gente manda sempre um linkzinho com HQ, com um descontinho, uma parcela aí vai para o nosso bolso, para a gente poder chamar aqui os convidados. Você acha que o cachê do cara é pouco? Não é, né? A gente tem que pelo menos pagar aquela pinga lá no bar da esquina do seu José, para ele poder vir aqui com a gente. E o Só Ideia, onde a gente fala umas merda lá no WhatsApp. Mas a gente vai nessa. Valeu, galera. Beijo. Abraço. Paz. Tchau.